vou te ensinar a ficar rico. Será que existe uma fórmula mágica para você ficar rico? Ou será que existem alguns princípios guardados com sabedoria desde o passado e que ninguém te contou? No vídeo de hoje eu vou conversar com o autor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, Ben Zuriel. Pega aí papel e caneta na mão, que está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que tem conteúdo top para você. Hoje eu estou em Sorocaba, São Paulo, aqui com um grande educador financeiro, palestrante, empresário, que vai trazer uma história fantástica para você. Ben, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter aqui no canal. Prazer todo meu, Anderson. Eu acredito que você, se ainda não viu, não leu este livro, está na hora de você colocar aí na sua lista preferida. Eu vou dizer isso porque é um livro que eu já tenho há um bom tempo e inclusive eu confessei aqui por bem que eu uso os conteúdos dele na minha vida e nas palestras. Quem já assistiu minha palestra vai se lembrar de onde eu uso os conteúdos do bem. Bem, conta pra nós, como é que é essa história de você vir de Israel, chegar no Brasil e hoje, já há algum tempo, quase mais de 2 décadas, trabalhar como empresário, como hoje educador financeiro, palestrante e ensinar os brasileiros a lidar com dinheiro. Então, vamos lá, Anderson. Primeira coisa, eu sou super feliz de estar no seu canal. Então vamos falar um pouquinho. Na verdade, minha história é um pouquinho diferente. Esse sotaque, como o Anderson falou, não é da Bahia, esse sotaque é de Israel. Vivo aqui no Brasil já há 20 anos, mas pelo jeito esse sotaque vai ficar para sempre. Então a história minha é assim. Antes de vir para o Brasil, eu era oficial no exército de Israel, durante 5 anos. Em Israel todo mundo faz exército, homem faz 3 anos, mulher faz 2 anos, eu fiz durante 5 anos. E eu estava insatisfeito com uma perspectiva de futuro, eu queria uma mudança na minha vida. Eu conheci uma multinacional em Israel, através de anúncio de jornal. A proposta no anúncio era trabalhar no Brasil. Eu respondi ao anúncio, a pessoa me explicou do negócio. Eu falei para ele, mas como eu vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Ele falou, bem, você fala inglês? Eu falei, eu falo, então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. Eu acreditei, 2 semanas depois eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, para desenvolver negócio de vendas e comunicação. Então você imagina, Anderson, que o início não foi grande coisa. Eu fui à falência 2 vezes aqui no Brasil nos primeiros 2 anos. E quando eu falo falência para um israelense, é totalmente diferente do que de um brasileiro, porque se você é um brasileiro e vai à falência, no pior das hipóteses você volta a morar na casa dos pais, ou se você está com fome vai comer na casa da sogra não, mas casa de algum parente, algum amigo. Mas se você é um israelense que vai à falência, isso quer dizer que às vezes você não vai ter nem o que comer, nem onde dormir. Eu fui à falência 2 vezes. E eu culpava todo mundo pela minha falência. Eu culpava que eu não ganhava o suficiente, que os impostos eram muito altos, que São Paulo era muito caro. Tudo, menos a única pessoa que realmente era responsável pela minha situação, que fui eu. Eu tinha péssima mentalidade financeira. E enquanto não corrigi minha mentalidade, nada mudou na minha vida. E eu corrigi depois desses primeiros 2 anos. 8 anos depois, no Brasil, eu construí minha liberdade financeira, se tornei rico e depois comecei a ensinar outras pessoas. Hoje eu construí minha riqueza em várias fontes de renda e eu acredito muito que se você aprende, se você tem educação financeira, se você corrigir sua mentalidade financeira, qualquer pessoa, independente de qual a profissão, independente da cidade que ele mora, pode sim um dia construir a liberdade financeira dele. Fantástico. Bem, quando eu li a sua história, eu falei assim, realmente tem muito para poder ensinar o brasileiro, porque eu não sei, nunca visitei Israel, né, mas no Brasil nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, nós não temos tantos problemas, nós não temos tanto tempo que serviu o exército, a maioria dá o jeitinho brasileiro, e aí esse jeitinho é que fica complicado, né? Porque começa um jeitinho na escola, começa um jeitinho no trabalho, e depois o grande desafio é o jeitinho na mentalidade. Então, como professor, eu sempre coloco isso para os meus alunos, que o grande desafio para um grande investidor é primeiro domar as suas emoções, a sua mentalidade e um tempo para que ele atinja essa maturidade. No seu livro é como um manual, né? Eu li ele, o meu está todo marcado ali, todas as partes importantes. Ele é um manual para aquela pessoa que está na falência, aquela pessoa que, você vai ver lá, vou fazer um spoiler aqui rapidinho, que é o tudo ou nada, depois talvez a gente explique.
e também sobre a filosofia de uma pessoa rica. Então, olha, não são os ativos de uma pessoa rica, não são as empresas, o tesouro, o fundo de uma pessoa rica. Ou seja, os princípios que traz uma pessoa para ser rica, e hoje eu aplico esses princípios. Cheguei naquele ponto onde os dividendos estão cobrindo lá os meus gastos, e você que está comigo aqui até o final do vídeo, nós vamos te contar como funciona esta filosofia. Só que antes disso, é legal nós conhecermos uma cultura de um outro país, de pessoas que estão em outro país, para pensar exatamente como que um judeu pensa, quais os princípios que você trouxe de Israel, que deu certo no Brasil e que o brasileiro poderia aprender com você. Eu sou descendente, meu avô é turco, então eu tenho uma outra descendência, minha mãe, meus irmãos, é muito avarentozinho, né? Então eu demorei também a quebrar um pouco dessa mentalidade. Como que funciona essa mentalidade que você tanto usou para você e que todo mundo que está aqui no canal pode aproveitar? Perfeito, então vamos lá. Vamos falar primeiro coisa do princípio. O princípio de construir a sua liberdade financeira, normalmente as pessoas acham que é questão de investimento, questão de conhecimento em investimento. Pessoas falam, mas eu não sei investir, o problema é meu. Eu sempre falo, isso não é seu problema. Investimento é a parte mais fácil na construção da liberdade financeira. Só que tem etapas antes, que se você não vai fazer eles, você nunca vai construir a sua liberdade financeira. Quais são essas etapas? Vamos entender uma coisa. Para você construir a sua liberdade, são 4 pilares que você tem que aplicar eles na sua vida, e o mais importante, você tem que aplicar eles na ordem certa. O que isso quer dizer? Vamos começar. Primeira coisa, você tem que corrigir sua mentalidade. A mentalidade é o início de tudo. Se você não vai corrigir a sua mentalidade, nada vai corrigir na sua vida. A mentalidade, Anderson, é a soma de tudo que a gente viveu, ouviu, desde que a gente lembra como gente. Alguns falam que vem dos nossos avós, mas desde que você se lembra, as brigas em casa, as conversas com seus pais, as lições que deram para você, tudo isso formou a sua mentalidade. E a sua mentalidade forma a sua programação mental. Quer dizer, todas as suas escolhas na vida, a gente acha que as escolhas são conscientes. Não, eu escolhi. Não, você não escolheu nada. Você é programado para repetir as mesmas escolhas a vida toda. Por isso que é a famosa frase, por que isso sempre acontece comigo? Simples. Porque você sempre tomou as mesmas decisões e sempre vai ter as mesmas escolhas e as mesmas consequências. Então, a primeira coisa que você tem que mudar na sua vida é a sua mentalidade. É o início de tudo. É as escolhas. O que você acha certo ou errado vem da sua mentalidade. O que você acha que é investimento, o que você acha gasto. Ah, não vou gastar com isso. Pois é sua mentalidade que define que isso gasto. Mas talvez para outra pessoa rica isso considerava investimento. Então, a soma de tudo isso. Eu vou dar para você um exemplo simples. A maior parte das pessoas tem dinheiro, pode ser o mais pobre, mas ele tem dinheiro de vez em quando ir para McDonald's, sim ou não? Mas muitos deles reclamam que não tem dinheiro para comprar livros. Como pode ser isso? Simples, mentalidade. E aí a gente pode levar isso para N escolhas que a gente faz na vida. Então a primeira coisa que você tem que corrigir é a nossa mentalidade. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho das mentalidades, diferentes da mentalidade de pobre, classe média e ricos. A segundo pilar que você tem que corrigir na sua vida chama administração financeira e padrão de vida correto. Primeiro você mudou a sua mentalidade. Enquanto não mudou a mentalidade, nada que eu vou falar agora não vai fazer sentido. Primeira coisa, você corrige sua mentalidade. Segunda coisa, você corrige seu padrão de vida e sua administração financeira. Quando a pessoa, Anderson, vive no padrão de vida errado, não importa quanto você ganha, não importa quanto você tem vontade de crescer, simplesmente as contas, o padrão vai sugar você para baixo. Por quê? Porque tudo que vai entrar vai para pagar contas, nunca vai sobrar dinheiro para nada. Então, padrão de vida correto e administração de vida correta. E esse é o segundo pilar. Agora vamos falar do terceiro pilar. Depois que você corrigiu sua mentalidade e depois que você corrigiu seu padrão de vida, podemos falar sobre sair das dívidas. E Anderson, o número principal que as pessoas têm, e com certeza você lida com o mesmo. As pessoas que estão endividadas, ele acha que o problema dele é as dívidas. Ah, bem, lógico que é o problema. Não. Dívidas não é seu problema. Dívidas é sintoma de seu problema. O seu verdadeiro problema é que você tem péssima mentalidade e péssima administração financeira que levou você a estar endividado. Como eu sei disso? Porque se a gente corrige as pessoas, corrige as dívidas da pessoa, mas ele não corrigiu a mentalidade padrão, adivinha o quê? Vai voltar a ter outras dívidas. Sempre. Sempre. Então, terceiro pilar, depois que você corrigiu os primeiros dois, é sair das dívidas. Também depois a gente pode falar dos métodos LEAD de como sair das dívidas. Beleza.
E o quarto, depois que você quitou as dívidas, aí o quarto é investimento. Vocês entendem que tem uma ordem. Mentalidade, padrão de vida, sair das dívidas e agora investimento. Não adianta querer ser investidor. Bem, na bolsa, como a gente pode investir agora na bolsa? Esquece, se você não corrigiu os primeiros 3, investir na bolsa vai ser apenas ilusão. Por quê? Porque a Anderson vai te dar, por exemplo, as melhores investimentos para 2020, você até vai entusiasmado colocar lá, 6 meses depois você precisa de dinheiro para pagar algum incêndio em casa, você vai sacar o dinheiro na hora errada muitas vezes. Perder dinheiro. Exato, entendeu? Então, essa é a ordem, são os 4 pilares para construir a sua liberdade financeira. Muito legal, bem. E aí, para você que está aqui dentro do canal, que você já tem mais de 400 vídeos, talvez que você estiver assistindo isso, talvez já tenha 500 ou mais, né? Você sabe o quanto eu adoro a questão de números, né? Te mostrar que é possível. Mas a gente já viu o Prêmio Nobel de 2002, 2017, de 1978, que sempre mostrou que as decisões econômicas, elas são praticamente emocionais. Então, nós estamos falando da pontinha do iceberg, que é investir, super importante que você fique aqui no canal, continue, mas se você não mudar a sua mentalidade, não manter um padrão de vida dentro da sua realidade e não eliminar as dívidas, você vai ter problema. Haja bolsa com 100 e tantos mil pontos, rentabilidade que pode bater lá, que vai ter problema, e isso a gente vê todos os dias. Bem, olha que interessante. Existe, se a gente pensar, uma fórmula, uma receita. Se nós buscarmos desde Provérbios, tudo que tem dentro da escritura sagrada já nos conta, não precisaria nem de curso, nem de você, nem de eu, nada. Se a pessoa lê Provérbios, sendo um cristão, lê Provérbios, 31 capítulos, geralmente porque tem um maior mês, tem 31 dias, então está fantástico, já estaria tudo de bom. Não é algo que eu estou dizendo, que o Ben está dizendo, que você não vai ser a primeira pessoa, o primeiro palestrante, educador financeiro, que vai te dizer isso, e nem o último, é uma coisa que já existe há milênios, que existe sim uma maneira de você se tornar próspero, né? É como os nossos avós, naquela época não existia bolsa, não existia pregão, não existia ativo, não existia tesouro direto, eles se enriqueciam da mesma maneira, tinham outros ativos. E não mudou, e não vai mudar para daqui a 10, 15, 20, 100 anos. E é o que o Ben traz dentro deste livro, que realmente é algo que eu gosto, porque eu sou professor de matemática e trabalhei muito tempo com geometria, com cálculos, aquelas coisas todas, né? E desde alguns anos para cá, eu venho trazendo, deixa eu ver onde que está aqui, ver se eu acho ele aqui. Aqui, achei. Venho trazendo tudo isso para a educação financeira. E aqui na página, se você já leu o livro e passou por essa página sem dar a devida atenção, você vai tomar um puxãozinho de orelha. Na página 54, nós vamos colocar na tela, vou colocar na tela para você ver. Tem a filosofia dos ricos. Tem 3 gráficos, que quando eu expliquei para o meu filho, que tinha 10, 11 anos na época, e ele falou assim, papai, mas é simples. E é simples. Bem, conta para nós esta filosofia dos ricos. Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender a filosofia dos classe média. Vamos lá. Primeiro, classe média, eles têm alguns erros, mas o principal deles, que classe média acha que o problema dele, ele tem 2 problemas, ele acha. O problema dele, a primeira, que ele não ganha o suficiente. Não importa quanto ele não ganha o suficiente. Ele ganha 2, não é suficiente, ganha 5, ganha 10, nunca é suficiente. Por quê? Porque tudo que ele ganha, ele gasta com padrão de vida. E esse é o problema principal. E o segundo problema é que ele acha que amanhã, quando ele vai ganhar mais, vai ser resolvido os problemas. E não só eu falo, não só que não resolve os problemas só pioram. E tem uma frase que eu falo que as pessoas ficam bravas, mas eu falo, se você não pretende aprender a administrar seu dinheiro, eu lhe desejo continuar ganhando pouco. Eu falo pobre, mas hoje foi mais delicado, eu falei ganhar pouco, tá? Mas por que isso? Simples, porque o que vai acontecer se você não sabe administrar seu dinheiro, quanto mais você vai ganhar, mais crédito você vai ter no mercado. Mais crédito, mais cheque especial, mais cartões. Então, o poder de estrago de administrar mais seu dinheiro só vai estar multiplicando. E quando eu faço mentoria financeira com as pessoas, a diferença entre uma pessoa e outra é o nível do estrago que ele faz conforme ele ganha. Só isso que muda. Então, você tem que aprender, presta atenção, administrar seu dinheiro corretamente hoje. Não é amanhã, não quando eu vou ganhar mais, não quando eu vou ser promovido, não quando a empresa vai faturar mais. É hoje, como aquilo que você ganha. Essa é a primeira regra de vida que você tem que ter.
Administração financeira não é questão de futuro nem do passado. Administração financeira só existe presente. Como você está hoje e com isso que você vai ganhar. Só isso. Não tem outro formato. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Então vamos lá. Agora que a gente falou o que não fazer, vamos falar o que o rico faz. Se tornar rico é extremamente simples. Às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa do outro mundo. Não. Vamos lá. Os princípios para se tornar. A fórmula. Vamos lá. Anota vocês as fórmulas para se tornar rico. Simples. Primeira coisa. Ricos têm ganhos normais, como eu falei. Não precisa ganhar rios de dinheiro. Você não precisa ser o diretor da sua empresa ou triplicar o faturamento de sua empresa para se tornar rico. Ricos têm ganhos normais. Mas a primeira regra dos ricos. Ricos gastam menos do que ganham. Parou, pausa. Parou. Ricos gastam menos do que ganham. Se eu ganho R$1.041, e se eu gasto menos do que eu ganho, se eu gasto R$1.000, significa que sobrou R$41. Exato. Mantendo isso, eu estou construindo riqueza. Exato. A velocidade vai depender de cada um, mas eu já tenho uma direção. Perfeito. Só isso que você tem que entender. Que não importa. A diferença entre uma pessoa que ganha mais ou menos é só o que a Anderson falou. Só a velocidade que você vai chegar lá. Só isso. Mas se você gasta menos que você ganha e investe a diferença, você já está no caminho da riqueza. Só isso. Então, primeira regra, rico gasta menos do que ganha. Segunda coisa, o dinheiro que sobra, já começamos a falar, vai ser investido. Em quê? Normalmente as pessoas de classe média ou pobres, quando sobra dinheiro, gastam. Ou com churrasco, ou comprando coisas, trocando de carro, fazendo viagem, tudo isso. Não. O dinheiro que sobra, essa diferença entre o que você gasta e o que você ganha, essa diferença vai ser para investimento. Investir em quê? Investir em algo que a gente chama ativos. Ativos são coisas, são investimentos que pode lhe render mais dinheiro, a famosa renda passiva. O que são tipos de passivos? Pode ser royalties, pode ser dividendos das ações, pode ser aluguéis de seus imóveis. Todos eles estão na categoria de ativos que pode lhe render renda passiva. Agora a fórmula continua. Você tem seus ganhos normais, do seu trabalho, do seu negócio, e agora você começa também a receber ganhos passivos. Perfeito. Mantendo o meu padrão de vida, o que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro. Mais dinheiro, mais para investir. Mais para investir, mais rápido teremos mais renda passiva. E o que é riqueza? O que é se tornar rico? Rico, as pessoas pensam rico, alguém que ganha muito. Não. Rico é alguém que tem renda passiva, que não depende mais dele, não depende da produção dele. Renda passiva que ela é igual ou maior que seu padrão de vida. No dia que você conquistou isso, você é uma pessoa rica. Só isso. Você pode conquistar a riqueza ganhando um salário mínimo, pode conquistar ganhando 10 salários mínimos, você pode ficar pobre com um salário e pobre com 10 salários mínimos. Exato. Isso não importa. Então, esta simplicidade não só é gráfica que o Ben colocou no livro, mas principalmente para você entender uma pessoa que praticou isso, deu certo para ele, uma coisa que eu pratico também dentro da minha vida, é uma coisa que eu ensino para as pessoas, porque é simples. No momento em que eu também percebi, olha, peraí, eu mantenho meu padrão de vida, eu já tenho uma casa legal, tenho um carro legal, a escola do meu filho legal, tá dentro do padrão que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz, que eu posso conviver com quaisquer tipo de pessoas e ficar tranquilo emocionalmente, legal, agora eu vou buscar algo que, na hora que chegou isso, a ideia bem, é a sensação, é o sentimento de liberdade. Hoje é uma sexta-feira, eu estou aqui em Sorocaba, né, na casa, fui muito bem recebido aqui na casa do Ben, e beleza, eu tenho a minha agenda toda livre, mas todos os dias, todos os meses, tem dividendos, tem várias rendas que foram construídas até que fosse aqui, e eu sou como você. Né? No Brasil é uma reclamação muito grande, né? Professor ganha mal, né? E eu sou uma pessoa que defendo que o professor ele pode ganhar tão bem quanto ele quiser, porque ele está no melhor mercado do mundo, conhecimento. Então, quando a gente fala, quando eu compro, eu adoro ler. Minha biblioteca tem hoje já mais de 400 livros só sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal, psicologia. Estou tirando todos os outros que são de matemática. Por quê? Foram 20 anos para o Ben construir este livro.
Na verdade, não é o livro, a vida dele, a experiência, as consultorias, ele como sendo um empresário, ele colocou dentro desse livro. E se você for comprar, quanto tá hoje na livraria? 40? 30, 40, depende do Entre lugar. 30 e 40 reais, ainda compra com desconto em algum lugar, né? E você está comprando uma vida de uma pessoa que experimentou e passou por isso por 30, 40 reais. Você vai entrar na mente dessa pessoa, igual eu tenho alguns livros, cursos, né? Você entra na mente do professor e em 30 dias você lê esse livro, né? E aplicando, estudando e colocando. Então, o primeiro convite que eu tenho para você é investir na sua educação financeira. Investir em conhecimento, não importa se você tem um emprego hoje de auxiliar de serviços gerais ou um executivo de uma empresa, invista no seu conhecimento. Ben, conta para nós agora, deixa um recado para a galera que está aqui do Excelência no Bolso. Primeiro eu quero saber se vocês gostariam que o Ben voltasse aqui no canal, mas como assim? Basta colocar #VoltaBen. Se vocês tiverem muita hashtag Volta Bem aqui no canal, nós vamos fazer outros vídeos para que você possa conhecer mais dessa cultura de quem nasceu em Israel, quem está no Brasil, a cultura de um empresário, para vocês entenderem de onde, vocês já viram de onde ele saiu, onde ele chegou, então tem muito conhecimento para poder compartilhar. Bem, deixa um recado aqui para a galera que nos segue aqui no Excelência no Bolso. Então, galera, que eu queria falar um pouquinho nesse vídeo que é como uma pessoa que chegou de outro lado do mundo. E muitas pessoas aqui no Brasil costumam reclamar que Brasil, brasileiros. Eu falo para você, não tem melhor lugar para você aproveitar a oportunidade e construir sua liberdade financeira. Mas o caminho para isso passa pelo conhecimento, pelo aprendizado. A maior parte das pessoas, eu quero que vocês entendam que os resultados que você tem hoje é a soma de tudo que você sabe e tudo que você viveu até hoje. E se você quer ter resultados diferentes, a partir de hoje você tem que ter atitude e postura diferente na sua vida. E se você vai mudar sua postura, você vai mudar suas atitudes, eu garanto para você. De uma pessoa que chegou para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, eu garanto para você que você pode sim ter uma linda história aqui no Brasil, para você e para sua família. Legal. Então, olha, este recado é algo que foi vivido pelo Ben. E o convite que eu tenho para você é conhecer todo o arsenal, né, toda a metralhadora de conhecimento que tem dentro do canal do Ben, nas redes sociais que estarão disponíveis para você aqui na descrição. E todo mundo aqui do Excelência no Bolso, o convite é para curtir, acompanhar e aprender juntamente com o Ben Zuriel. E é só o começo desta obra, de um trabalho fantástico que já está sendo feito há muito tempo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Valeu, gente! Tchau, tchau!